Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Pela primeira vez, a Amazônia ocupou um papel de destaque na campanha eleitoral. A floresta foi tema de perguntas em debates e entrou nos planos de governo dos principais candidatos à presidência da República. Mas proteger a Amazônia tem que ir além de discursos e promessas. A campanha para o projeto de lei Amazônia de Pé tem o objetivo de apresentar o PL de iniciativa popular no Congresso Nacional em 2023. E, para isso acontecer, é preciso arrecadar 1,5 milhão de assinaturas da população, de pessoas como eu e você. Para explicar a proposta e a importância das eleições para a tramitação do PL no Congresso, hoje eu estou com a Renata Ilha, coordenadora de estratégia da campanha Amazônia de Pé. Renata, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Obrigada, Jennifer. Super obrigada por estar aqui hoje. Bom, eu sou a Renata Ilha, eu trabalho há mais ou menos 13 anos no socioambientalismo, trabalhei muitos anos na Amazônia, sou mestre em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e tenho bastante experiência trabalhando com direito de uso da terra por populações tradicionais. Legal. E, Renata, conta um pouco pra gente, o que é a campanha Amazônia de Pé? A Amazônia de Pé é uma campanha de mobilização, uma campanha nacional de mobilização para a aprovação de um projeto de lei de iniciativa popular, que é, na verdade, um projeto que precisa de 1,5 milhão de assinaturas para ir para o Congresso. E dentro desse escopo, a gente está trabalhando com a destinação dos 57 milhões de hectares de florestas públicas que a gente tem hoje no Brasil, que não são destinadas. Essa é uma problemática que está crescendo e está ganhando muita luz nos últimos anos, justamente porque essa instabilidade jurídica, da gente ter todos esses milhões de hectares que não são destinados, faz com que sejam nessas áreas que a gente tenha os maiores índices de desmatamento, de queimada, também as maiores taxas de violência no campo, Então, onde a gente vê essa guerra que está acontecendo de populações tradicionais com grileiros, isso tudo está acontecendo dentro desse palco. Então, a Amazônia de Pé é um projeto de iniciativa popular, que significa que é uma forma da sociedade mesmo incluir um projeto de lei dentro, colocar um projeto de lei dentro do Congresso para ser aprovado. A gente não precisa de ninguém do Legislativo para fazer isso. A gente se mobiliza em sociedade, escreve um projeto conjuntamente e coloca para ser votado no Congresso Nacional. E por que vocês decidiram focar na Amazônia? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente sempre esteve de costas para a Amazônia, O Brasil sempre esteve de costas para a Amazônia. A gente sempre olhou para a Amazônia como um lugar que não precisava dessa atenção especial. E a ciência, nos últimos anos, especialmente depois dos últimos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental que fala sobre mudanças do clima, a gente tem visto e está muito claro que o que vai acontecer com a Amazônia nos próximos anos vai determinar o que vai acontecer no resto do Brasil e no resto do mundo. Então, a gente tem um poder muito grande nas mãos, A Amazônia, ela presta um serviço ambiental que possibilita que a gente consiga, por exemplo, seguir tendo sucesso nas plantações que a gente tem no resto do país, na criação de gado que a gente tem no resto do país e também no mundo, A Amazônia, ela presta o serviço, a gente tem as chuvas, tudo isso é formado na Amazônia. E aí esse é um grande recurso que a gente tem. Para além disso, a gente tem as populações tradicionais que habitam na Amazônia e que estão sofrendo muito com toda essa mudança que a gente tem feito lá, Então, a Amazônia é esse grande recurso, esse lar de muitos brasileiros e brasileiras que não tem tido a luz necessária, A gente não tem olhado para o que está acontecendo lá. Focou em Amazônia por essa emergência climática, pela necessidade de manter a Amazônia e os seus povos vivos e de pé, e pelo serviço que a gente precisa que a Amazônia siga fornecendo para o resto do país e para o mundo também. E, Renata, a gente está no meio de um período eleitoral, E o objetivo de vocês é coletar esse 1,5 milhão de assinaturas para levar esse projeto de lei até o Congresso Nacional. E agora, nesse período de campanha, a principal preocupação, normalmente gira em torno com a presidência, mas o Congresso é essencial para o andamento de projetos de lei.
Então, o que as pessoas, no geral, né, os eleitores, precisam ter em mente na hora de votar para os outros cargos? Na verdade, essa é uma ótima pergunta, porque isso também chega muito pra gente, né? Bom, a gente vai assinar, a gente vai se mobilizar, vamos entrar no site, a gente vai baixar fichas de assinatura, vou coletar com todo mundo que eu conheço, vou enviar as fichas, mas e depois? Como é que acontece, né? O que acontece depois que eu fizer tudo isso? Depois que a gente tiver 1,5 milhão de assinaturas, como você falou, a gente vai protocolar esse projeto de lei no Congresso Nacional. E lá ele entra dentro de um rito normal dentro das casas, né? Então ele vai ser votado e a gente, obviamente, vai precisar que a gente tenha elegido, nesse ano especialmente, uma nova Câmara com uma outra cara, né? Não adianta a gente passar um projeto de lei que seja maravilhoso para manter a Amazônia de pé, para proteger suas populações tradicionais do roubo de terra pública, e na hora que ele for ser votado, a gente encontrar uma casa legislativa que é contrária a esse processo de salvar a Amazônia, de manter a Amazônia de pé, de respeitar os direitos dos povos originários, né? Então a gente precisa de fato eleger aí um corpo legislativo que preste atenção no clima, votar pelo clima, e a gente tem várias iniciativas esse ano acontecendo, né? Que mapeia quem é que está de fato prestando atenção nessa pauta. E a gente precisa votar nisso e no executivo também, porque passa pelo legislativo e pelo executivo, por exemplo, o poder de fazer a fiscalização do que a gente está propondo no projeto de lei. Então, a gente tem um pós, né? Mesmo que a gente tenha esse projeto de lei aceito e homologado, e a gente passe a ter a Amazônia de pé enquanto uma lei no Brasil, que é o que vai acontecer, o que a gente está trabalhando arduamente para acontecer, a gente também vai precisar de um cenário em que a gente tenha um executivo e um legislativo olhando para isso, dando mais orçamento para o meio ambiente, orçamento para os órgãos fiscalizadores, para que a gente de verdade consiga ter governança em cima da preservação da Amazônia. É comum a gente escutar, né, em conversas, roda de amigos ou com família, que as pessoas querem distância de política, que elas odeiam política e não querem se envolver com política. Mas esses projetos de iniciativa popular, eles também são uma forma de aproximar a sociedade desse espaço. Então, por que é importante as pessoas se engajarem nesse tipo de iniciativa? A política ela não é uma opção, né, Jennifer? A gente não tem muito como optar e estar por fora, porque tudo é política, né? Tudo é político e tudo é política. Acho que a sociedade brasileira tem amadurecido muito nesse sentido, de entender que esse é sempre, vai ser sempre, um assunto que precisa importar para todos nós, porque o preço da comida é política, o preço da gasolina é política, o ar e a qualidade do ar que a gente respira é política, a gente ter ou não ter qualidade para as mães, né, e para as crianças dentro das cidades é política. E a gente eu tenho sentido que depois dos últimos anos, né, em que a sociedade brasileira passou aí por um grande terremoto político e dentro da nossa democracia, a gente conseguiu entender e está cada vez mais entendendo isso. E a partir desse entendimento vem uma vontade de fazer mais, de entender mais, de fazer mais, né? As pessoas se indignam muito pelo que está acontecendo pela Amazônia. A maior parte da população Amazônia, ela tem sido uma pauta que transpassa esses vieses políticos. E aí, nesse lugar, a campanha, ela traz o que fazer, né? Mais do que entrar num site e assinar uma petição online, é, de fato, entrar num site, entender o que a gente está propondo, se sentir coassinante desse projeto de lei de iniciativa popular, né? Você tem que entrar no site, você tem que se cadastrar, você tem que ir até uma gráfica ou imprimir as folhas na sua casa, você tem que conversar com as pessoas para pegar assinaturas físicas. Então, você de fato está construindo política, né? Na prática, a gente constrói política todos os dias, como eu já falei, mas é um senso de utilidade, do que fazer, né? E as pessoas têm respondido muito bem a isso, assim. A gente tem grandes grupos de mobilização, a gente chega muitas vezes em lugares em que a Amazônia de pé está lá e que as pessoas estão falando de uma forma muito bonita e também muito empoderada, sabe? Esse é um projeto de lei, assine aqui. Então, já aconteceu de alguém explicar para mim sem saber que eu sou coordenadora da campanha, né? Uma das coordenadoras da campanha. Então, é muito legal, assim.
tem dado esse sentido do que fazer, né? Um sentimento de ação e de poder mesmo para a população, e que é um poder real. A gente tem esse poder enquanto população, a gente tem poder de pressionar os nossos setores, as casas legislativas, a gente tem poder de pressionar o executivo, a gente tem poder de pressionar e de mobilizar nas eleições, né, e fora das eleições. Então, é um sentimento muito legal e as pessoas têm respondido muito bem a isso. Essa era uma coisa que eu queria te perguntar também, né? Como tem sido esse retorno, considerando também o país como um todo, né? Assim, nas diferentes regiões, vocês conseguem fazer esse mapeamento? Como que tem sido a reação das pessoas? A gente tem muitas organizações que são parceiras e que coassinam a campanha com a gente. Então, são hoje mais ou menos 240 organizações que assinam o projeto, apoiam o projeto. Uma parcela muito grande dessas organizações e desses ativistas está no norte, e então se sente muito acolhido, né? A gente teve um momento da abertura da campanha que o Comitê Chico Mendes, a gente teve uma fala da Ângela Mendes, o Comitê Chico Mendes constrói a campanha junto com a gente, e a Ângela Mendes disse isso, né? Que bom sentir que a gente não está sozinho aqui, lutando por uma Amazônia, né? Que existe uma mobilização nacional olhando para isso. Isso foi muito representativo dessa pergunta que você me fez. Realmente, a gente tem tido muitas pessoas de fora da Amazônia Legal se mobilizando, mas a gente também tem, e talvez de forma até mais massiva, muita gente dentro da Amazônia Legal se mobilizando pela sua casa, pela sua floresta, né, pelos seus povos, mesmo as pessoas que estão nas cidades, né, nas capitais dos estados da Amazônia Legal, têm se envolvido muito com a campanha. E isso para a gente é fundamental, né? Que mostra que a gente está no caminho certo. E você deu alguns exemplos já, né? Mas eu queria também entender um pouco melhor, por exemplo, além da campanha e fora do período eleitoral, de que outras formas que as pessoas podem se engajar politicamente no dia a dia? Jennifer, acho que é fundamental que a gente esteja informado. Acho que isso é um ponto bem importante, talvez o primordial. Entender o que está acontecendo e quais são os principais, o que está em jogo, né, nas principais decisões que a gente precisa fazer dentro do país. Acho que esse é um ponto zero, assim, não se envolver em fake news, conseguir checar fatos, né, olhar para o que está acontecendo de verdade. Acho que esse é um primeiro passo, mas certamente o segundo passo é se envolver nas campanhas diversas que a gente faz, não só aqui dentro do Nossas, mas em todas as organizações que são parceiras, organizações do terceiro setor. Entender um pouco o que o terceiro setor representa para a sociedade brasileira e se envolver nas diversas campanhas que são geradas a partir desse setor tão fundamental para a democracia no nosso país, que é o terceiro setor, né? Então, olhar um pouco para essas campanhas que acontecem, não só campanhas no sentido de doação e até muito diferente disso, mas campanhas de pressão, campanhas em que você, né, se coloca à disposição, mesmo que seja uma petição online, mas falar sobre isso, trazer à luz esses debates e se engajar nas campanhas que o campo socioambiental, que o campo dos direitos humanos gera sempre, né, e traz à luz para que a população se envolva. Então, acho que se envolver é fundamental. E dentro desses outros exemplos de campanhas, né, que existem outras, quais são as transformações sociais que vocês já viram acontecer por causa desse esforço para mobilizar a sociedade? É justamente ver as pessoas saindo na rua. As pessoas estão saindo na rua, as pessoas estão fazendo almoços em casa com as suas fichas de assinatura. Isso é revolucionário, né? A gente teve a virada cultural pela Amazônia de Pé, agora no dia 5 de setembro, que foi, então, do dia 3 ao dia 10, a gente fez o que a gente chamou de virada cultural pela Amazônia de Pé. E ali a gente teve mais de 650 ações cadastradas de pessoas que foram para as ruas e que fizeram ações saraus, enfim, encontros nas escolas, encontros de pais e filhos em escolas. Por todo o país a gente teve shows, a gente teve pequenas, enfim, competições de slam, a gente teve todo tipo de manifestação cultural para falar de Amazônia. E essas pessoas entraram no nosso site, se inscreveram, e colocaram a Amazônia no centro dessa pauta, né? A gente falar sobre é fundamental, assim, né? Conversar sobre, entender o que é terra pública, o que é grilagem de terra,
olhar um pouco para o que está acontecendo e que tem sido muito abafado em função de ser um projeto também do atual governo, né? De permitir o roubo de terras públicas por um certo setor da sociedade. Então, é muito legal acompanhar o quanto as pessoas estão se engajando, estão indo para as ruas, estão falando e estão se sentindo empoderadas da campanha. Então, isso também é um pilar fundamental para a gente. Essa não é uma campanha do Nossas, não é uma campanha, nem é uma campanha das 240 organizações que assinam. Essa é uma campanha de todos os ativistas que entram no nosso site, que interagem com a gente no Instagram, que entendem o problema e vão para a rua falar sobre esse problema de forma empoderada. Assim como aconteceu na Ficha Limpa, em que foram milhares de brasileiros e brasileiras que construíram essa lei, que foram para as ruas e que se sentem participantes dessa construção, é a Amazônia de Pé. A Amazônia de Pé é para, no futuro, você tá lá tomando um café e lembrar que a gente construiu em 2022, começamos essa grande mobilização e que essa lei foi aprovada e que a gente tem hoje uma Amazônia de pé e tem populações tradicionais resguardadas, né, de toda essa violência que elas estavam sofrendo e que a gente construiu isso conjuntamente na sociedade. Isso já está acontecendo, é muito bonito ver. A gente lançou a campanha em maio e esse processo já está acontecendo de uma forma muito, muito bonita, né? A gente conseguiu, não só nós, a campanha Amazônia de Pé, mas um setor gigante o terceiro setor todo unido, o setor socioambiental, se mobilizou de uma forma tão organizada e tão potente pela Amazônia esse ano, que foi inédito, né? Foi nos primeiros debates eleitorais que a gente, de fato, teve perguntas direcionadas para a Amazônia. O que vamos fazer a respeito das terras públicas? O que vamos fazer a respeito das taxas de desmatamento, dos focos de queimada? Como vamos proteger as populações tradicionais da violência que estão sofrendo no campo? Isso tudo é mérito, né, dessas várias mobilizações que a gente está fazendo enquanto sociedade. Então, é uma transformação muito bonita de ver. Há 13 anos atrás, quando eu comecei no socioambientalismo, era impossível sonhar com uma mobilização tão grande, tão potente, com tantas pessoas falando sobre a Amazônia ao mesmo tempo em tantos lugares do país. E por mais assim, é essencial esse papel, né, dos ativistas, de quem vai para a rua, de quem faz a campanha, né, de quem assume esse papel, né, de frente ali, de criar essa mobilização. Mas também no cenário que a gente está hoje, também com mais violência política, né, tá tudo muito mais polarizado, muita gente também não quer se expor dessa forma, né, assim, quer agir, mas não quer tomar essa frente, né, e declarar realmente, né, as suas opiniões e o que pensa. Então, assim, para essas pessoas, né, quais são as formas que elas também podem, né, as pequenas ações do dia a dia, que às vezes a gente nem enxerga como ações políticas, mas que elas também dão esses passos, sabe, na direção daquilo que a gente acredita como um futuro melhor. A gente aprende muito até com o movimento negro, né? E o movimento antirracista nesse sentido. Porque acho que uma das formas é você ter desmistificar dentro de você o que é, por exemplo, uma população tradicional. O que fazem, quem são as pessoas que vivem dentro da Amazônia, né? Os povos originários, quem são, né? Tirar um pouco, desconstruir em si, né? Eu acho que essa pergunta que você faz é muito importante, porque, de fato, nem sempre a mudança vai ser sair na rua e fazer alguma coisa pública, né? Se você se transformar e transformar os seus próximos nesse sentido de entender quem são as pessoas que vivem na Amazônia, como se produz na Amazônia, o que a Amazônia produz de riqueza para o Brasil em pé e não derrubada. Entender um pouco como até se direcionar sem estereótipos, né, a respeito das populações originárias, entender o conhecimento que se faz, tirar um pouco aquele lugar fetichoso, né, de que um indígena com celular deixa de ser indígena, que um indígena dentro da cidade deixa de ser indígena, ampliar esse conhecimento, esse respeito, entender um pouco mais sobre esse universo já é uma revolução absurda, porque grande parte do que a gente precisa lutar para defender a Amazônia e seus povos hoje, né, e que as populações tradicionais enfrentam de luta diária nos seus territórios, é desmistificar uma série de estereótipos e de preconceitos que essas populações sofrem na Amazônia, né?
E essa coisa do muita terra para pouco índio, por exemplo, né, é uma das grandes falácias que a gente vê sendo reproduzidas por aí e que a gente precisa desmistificar, acabar com isso, entender que não se trata disso, que as populações tradicionais, elas exercem um papel e elas fazem um serviço para a população inteira do Brasil, mantendo a floresta de pé. E são essas populações que sabem fazer isso muito bem, fazem isso há gerações. Então, entender que esse é o trabalho das populações tradicionais, né? E ampliar um pouco esse olhar para a Amazônia, para os povos originários, é fundamental. E não só os povos originários, como os povos tradicionais, de forma geral, né? Os povos indígenas, quilombolas, extrativistas, povos ribeirinhos, entender um pouco essa diversidade já é, com certeza, uma grande revolução e um grande serviço que se faz em termos de Amazônia. Legal, Renata. E só para a gente fechar, o que você espera para o ano que vem? O que você gostaria que a gente tivesse aí no próximo ano? Esperamos ter um novo executivo, né? Esperamos ter 1,5 milhão de assinaturas sendo entregues num congresso diverso, num congresso que represente os interesses da sociedade brasileira e não só de uma parcela muito pequena da sociedade, né? Que quer enriquecer em cima da destruição da floresta, em cima da destruição das populações tradicionais. Então, é com certeza um sonho para o próximo ano. Chegar na frente do Congresso Nacional com 1,5 milhão de assinaturas e entregar esses 1,5 milhão de assinaturas em um congresso majoritariamente constituído por mulheres, por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas quilombolas, olhar por pessoas LGBTQIA+, por pessoas que enxergam o bem viver da sociedade, né, que conseguem entender como é que a gente precisa, o que a gente precisa de fato para a sociedade brasileira viver bem, e um executivo que não vete o nosso projeto, né? Pelo contrário, que o apoie, que aumente os orçamentos do meio ambiente e para que a gente consiga, de fato, avançar e ter qualidade de vida dentro do nosso território. Super obrigada e já estou ansiosa aí pela chegada desse projeto de lei. Obrigada, Jennifer. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!